para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem, aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar não, ameaçado de morte por pastores. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Irmão, você achou pesado esse trechinho da matéria que a gente mostrou pra você? Então se prepare, porque o que vem pela frente, as revelações que esse senhor vai fazer aí na grande mídia, é realmente deixar qualquer pessoa que ainda está presa ao sistema de boca aberta. Eu digo isso porque nós que já estamos despertos, nós já sabemos que doutrinas maçônicas, que essas grandes lideranças religiosas, principalmente evangélicas, são todas maçônicas. Infelizmente, isso a gente já percebeu há muito tempo, olhando o que eles vêm passando como doutrina cristã, distorcendo, fazendo verdadeiros apanhados na Bíblia para reforçar teorias maçônicas. É um verdadeiro absurdo. Deixar aqui bem claro que nós não temos nenhum tipo de intolerância religiosa. Se o camarada quer ser maçom, se o camarada quer ir por candomblé, mexer com magia negra, ser um ocultista, não tem problema nenhum. Nós respeitamos a sua decisão, embora não concordamos com ela, mas respeitamos, e a Constituição garante o direito de você ser livre. Você pode escolher o que você quer. Livre entre aspas, né, família? Mas você pode escolher o que você quiser. Pelo menos a gente respeita isso. Agora, o que estamos criticando aqui, queremos mostrar para o povo, e principalmente para o povo evangélico, é que elas estão sendo enganadas. Esses pastores dão uma de amiguinhos, não é? Inclusive você vai ver que usa até forças espirituais que se passam por Deus. Eu já falei muitas vezes aqui que o diabo ele sempre tentou se passar por Deus e tenta imitá-lo em tudo. Então eles fazem coisas que as pessoas dizem, nossa, esse homem realmente é poderoso. Mas você vê o que eles falam, a boca deles proferem, e você vê que não tem nada de evangelho. E eu quero lembrar as pessoas que dizem, não, mas eles realmente têm algum tipo de poder, feito um cara como Edir Macedo, como o Silas Malafaia, Malacheia, que a gente chama aqui. Lembre-se também da época de Moisés no Egito, quando ele vai lá confrontar os magos que andavam ali, os homens das ciências ocultas que andavam com o faraó, que ali comandava. Eles fizeram muitos dos sinais que o próprio Deus tinha dado a Moisés, não é? Você vê, por exemplo, o cajado, não é, que se transforma em cobra. Eles também conseguiram transformar o cajado deles em cobra. Então dizer que o maligno não tem poder nenhum, que ele não é capaz de fazer, aí é complicado. Os poderes de Deus são muito superiores. Tanto é que a cobra do cajado de Moisés engoliu as outras. Eles não conseguiram, por exemplo, transformar a água em sangue numa proporção tão grande como Moisés fez. Mas é fato que eles também conseguiram. E por isso mesmo que o coração do faraó se endureceu. Ele disse, é porque isso aí deve ter um poder a mais, algum truque a mais. Mas os meus aqui também conseguem fazer isso. Então você não está me mostrando nada novo. O diabo sempre tentou se passar por Deus e até se mostrar mais poderoso do que Deus. Então é isso que a gente está vendo aí. E esses camaradas pegam e fazem um verdadeiro apanhado no evangelho para convencer as pessoas das doutrinas deles, que são doutrinas maçônicas e não condiz com o evangelho. Se eles separassem, olha, vamos abrir um templo maçônico aqui e ensinarmos doutrinas de Mamon para as pessoas, tudo bem, eu dizia, vai na fé. Quem quiser entrar lá, vendo bem grande a placa, não é? Que entrasse. Agora, querer pegar o evangelho e transformar em algo maçônico, aí a gente tem que criticar mesmo. E é esse o nosso intuito aqui, não é criar nenhuma revolta contra a maçonaria nem nada do tipo. Nós discordamos das práticas deles e tudo que eles vêm fazendo aí na história, mas respeitamos o direito deles serem o que querem, tá certo, família? Então eu quero deixar isso aqui bem claro para que não confundam as coisas, tá certo? Agora eu peço que você preste o máximo de atenção nessa matéria, agradecer ao inscrito que me mandou lá no meu e-mail, inclusive, família, tem gente me mandando no Facebook, eu não uso Facebook, tem um administrador lá que mexe para dar uma olhadinha na página, postar alguma coisa, inclusive a gente nem tá postando porque lá tá bem pior do que aqui. Então, se você quer me mandar matéria, irmão, por favor, mande lá no nosso e-mail, tá certo? Agora, sem perda de tempo, vamos ver a matéria que está imperdível. Preste o máximo de atenção possível e veja que agora não sou eu que estou falando, não são os conspiracionistas. É alguém deles mesmo que está denunciando até na grande mídia. Já está virando uma coisa tão corriqueira, tão óbvia, que até a própria mídia já está falando. Então vamos lá. Pô, para com isso. Agora, o que tem a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha,
Cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan. Nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade. Dos livros evangélicos. Bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão. Matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo o que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Hoyle. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez de ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso. Ele te dá toda a autoridade e depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disso em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. E aí, meu caro irmão, ficou chocado? Mesmo a gente que sabe já de tudo isso, quando a gente escuta de uma maneira tão aberta e tão direta, a gente fica chocado, não tem como ficar. São revelações muito fortes. E eu sei que você deve estar se perguntando, ô Davi, mas se tudo que esse homem diz é verdade, como é que ele ainda está vivo? Bom, meus irmãos, porque existem duas maneiras de você eliminar uma pessoa. Uma é eliminando o corpo físico dela, não é? Que ela precisa para estar nesse mundo, para viver, e isso daria muito na cara. E a outra é eliminando a reputação dela. E foi o que fizeram com este camarada. Para você ter ideia, ele já foi internado como louco. Eles conseguiram internar ele como louco. Mas você vê que o homem não tem nada de louco, só está falando verdades ali. Mas o sistema achou por bem interná-lo como louco. Para quê?
Conseguiram manter ele lá no manicômio por muito tempo? Não, lógico que não, porque ele não é louco, ele só está falando a verdade. Mas conseguiram fazer isso e fizeram isso para descredibilizá-lo, para realmente eliminar de vez a reputação dele. Quando as pessoas estão dando ouvidos, quando as pessoas estão prestando atenção e vendo que o que ele está falando faz sentido, então elimina-se a reputação, faz-se um ato desse para realmente as pessoas não darem credibilidade. Quem é que vai dar credibilidade a um louco? Você vê que ninguém escuta mais falar nele. Depois que o cara é internado como louco, quem é que vai querer saber mais do que ele vai falando? Vai dizer, ah, cara, você tá ouvindo um louco, você é louco também. É o que vai acontecer quando você, por exemplo, que sabe que a única maneira de combater isso é compartilhando a informação. Quando você compartilhar com uma pessoa que ainda está presa no sistema, ela vai dizer, porra, cara, você tá ouvindo um louco que escuta outro louco. Você é louco também. Então nós aqui para o mundo, esse mundo cada vez mais controlado por eles, fica realmente difícil. As pessoas que dizem a verdade são todas consideradas loucas ou simplesmente somem de uma hora para outra ou costumam se acidentar. Outra coisa, família, que é o que eu venho dizendo aqui, eu vou provar para vocês agora. Nunca vi esse camarada, nunca vi o que ele falou, vi pela primeira vez agora. Mas vocês sabem que eu estou fazendo uma série aqui da história do Brasil, contada pelos olhos de quem realmente participou e não por historiadores ali junto com o sistema. Então, porque a gente sabe que a história é feita pelos que vencem e não a verdade pela verdade, mas sim é feita por quem vence. Quem vence nunca vai dizer que é o vilão, vai sempre colocar-se como herói e o que perdeu como vilão. Então a gente está procurando a história pelas pessoas que participaram da história e deixaram anotado em diários, em anotações, em cartas e tudo mais. E eu disse a vocês que quando a gente faz um conteúdo verdadeiro, honesto, pesquisa de verdade, eles encaixam como um quebra-cabeça. E aí, pesquisando sobre este homem, veja com o que eu me deparo, irmão. Você vai ficar de boca aberta. Bate exatamente com o que a gente vem falando da história do Brasil, porque é fato. Quem estudar vai ver que a maçonaria sempre esteve por trás dos grandes acontecimentos aqui e vem manipulando essa nação, inclusive derrubando o Império Brasileiro para criar essa suposta república, que era uma forma de, através de corrupção e caos, que é aquilo que está acontecendo lá realmente é um caos, manipular a todos e conseguir reinar através do caos, ordem através do caos. Mas veja a reportagem e veja se você também não vai ficar pasmo com o que você vai ouvir. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Então, meus irmãos, eu quando vejo essa matéria a gente fica realmente apreensivo, mas ao mesmo tempo eu fico satisfeito porque a gente vê como estamos certos, como estamos no caminho certo. Quando se faz pesquisa certa, pode não dar muita audiência, porque as pessoas preferem mentiras, preferem sensacionalismo. Inclusive existe um ditado que diz que as histórias boas são todas mentiras e as verdadeiras são muito chatas. Então, nós ficamos aqui sendo chatos mesmo, mas vamos falar a verdade. E eu peço que você que reconheça o nosso esforço para fazer esse conteúdo. Não é fácil, família, exige muitas e muitas horas de pesquisa. Eu inclusive tenho os outros canais e parei com eles só para me dedicar a esse. E eu peço a você que, por favor, compartilhe. Esse é o maior reconhecimento que você pode nos dar, tá certo? Compartilhe, passe adiante, mostre para mais uma pessoa. Não vai ser fácil. A pessoa, quando vê esse tipo de informação pela primeira vez, ela automaticamente ela se choca, e quando isso acontece ela se fecha, porque ela tem medo do desconhecido. Ela tem aquele mundinho perfeito ali e você está apresentando a ela uma realidade que é totalmente desconhecida para ela. Ela não sabe mais como vai agir daqui para frente, se o que você está dizendo a ela é verdade. Então aquele mundinho perfeito que ela fez ali, onde ela simplesmente tinha que trabalhar, pagar os impostos e viver aquela vidinha ali, crente que as pessoas estão fazendo o melhor por ela, desmorona. Você destrói essa segurança que ela tinha. Então a pessoa, sempre que se sente ameaçada, ela arma as defesas, não é? Na hora a pessoa já fica ali todo encolhidinho na defesa. Então é natural a primeira negação assim que a pessoa conhece isso aí. Então você tem que ter paciência, ir conversando e falando aos poucos, não soltar também tudo de uma vez, porque senão a pessoa realmente não tem como absorver. Deixa ela mesmo ir se interessando pelo assunto e comprovando que cada coisinha que está sendo dita ali é realidade. A gente tem que ter paciência, tá certo, irmão? Eu sei que é difícil, você, não, é assim, mas tenham paciência, irmãos, e assim a gente vai tirando cada uma pessoa que está presa nessa Matrix, tá certo? Trazendo ela para a realidade. Então é isso, meu. Fiquem todos com Deus, eu vou ficando por aqui. Eu volto, se assim o Criador permitir, amanhã às 7h30. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.